tempo, 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 tempo. O mito dos anjos. Eu poderia começar esta história com luz, com asas, com música celestial. Mas não. Hoje eu venho como acusação, não como defensor. Acusação contra quem? Contra você, contra mim, contra todos nós, contra nossa ingenuidade, contra séculos de fantasia religiosa que transformaram mistério em desenho infantil e verdade em metáfora barata. Sim, hoje eu acuso a humanidade inteira de ter reduzido o sagrado ao ridículo, de ter confundido inteligência divina com bonecos alados, de ter transformado o infinito em caricatura. Eu acuso você de ter aceitado a versão mais rasa, mais folclórica, mais superficial da palavra anjo, porque agora, neste instante, eu vou te mostrar algo que ninguém te contou. O anjo não é um ser. O anjo não é uma pessoa. O anjo não é um espírito com asas. O anjo é outra coisa, algo muito maior, muito mais antigo, muito mais profundo. Você está preparado para ouvir isso? Porque depois de escutar, não tem volta. A verdade começa agora. A essência última do que realmente é um anjo. Esqueça tudo o que você imagina quando ouve a palavra anjo. Esqueça as penas brancas, as auréolas douradas, os nomes hebraicos e as hierarquias desenhadas por monges medievais. Esqueça os seres humanos com asas compridas que aparecem em vitrais de igreja. Isso tudo é mito, roupagem, adorno, folclore. O verdadeiro conceito de anjo, o conceito original, oculto, primordial, não tem forma, não tem rosto, não tem corpo. Porque um anjo não é um ser. Um anjo é um mecanismo, um princípio, um fluxo, um processo ativo da mente cósmica. É a ponte entre dois níveis de realidade. É o canal que leva algo do alto para o baixo e do interno para o externo. É a linguagem secreta que traduz Deus para a sua consciência. E tudo isso começou com uma única palavra, ângelos, que significa simplesmente mensageiro. Mas aqui está o detalhe que ninguém te contou. Um mensageiro não precisa ser uma pessoa. Um mensageiro não precisa ter corpo. Um mensageiro pode ser um impulso. Um mensageiro pode ser um fluxo. Um mensageiro pode ser informação. Logo, qualquer coisa que leva uma informação de um plano para outro é um anjo. Um pensamento profundo vindo da sua consciência maior. Um insight que brota do inconsciente. Um impulso moral que te empurra na direção certa. Uma intuição silenciosa que surge do nada. Tudo isso na linguagem antiga era chamado de anjo, não porque fosse uma entidade, mas porque era um movimento, o movimento da verdade atravessando a mente. Nível gnósticos, o anjo como um circuito do absoluto. Antes das religiões transformarem anjos em figuras aladas, o conceito original era infinitamente mais profundo. Vamos começar desmontando a palavra. Anjo vem do grego angelos, que significa apenas mensageiro, transportador, aquele que leva algo de um ponto ao outro. Mas aqui está o detalhe chocante. Angelos não define quem leva a mensagem, mas o ato de levar. Ou seja, o anjo não é o mensageiro. É o movimento da mensagem. É o próprio processo da transmissão. É a função, não o personagem. Agora, junte isso com a etimologia de circuito. Circuito vem do latim circuitus. Circum, ao redor, ire, siti, mover-se, ir. Então, circuitus é literalmente o movimento que vai, circula e retorna. O fluxo que conecta dois pontos até completar a transmissão. Coloque essas duas ideias lado a lado. Angelos é igual a transmissão. Circuitus é igual a movimento contínuo de ligação.
e algo extraordinário aparece. O anjo, na essência gnóstica, é um circuito de transmissão do divino. É o fluxo que leva uma verdade do plano superior ao plano inferior. É a inteligência que traduz luz em entendimento. É o caminho pelo qual o infinito se torna compreensível ao finito. Nada disso exige um ser com asas, porque o anjo é o próprio ato de conexão. O anjo é a ponte entre o absoluto e a mente humana, o vetor da consciência superior, o canal por onde passa a verdade, o movimento da luz dentro da alma, o elo que transmite o sentido da existência. Em termos gnósticos, o anjo é o circuito do absoluto operando dentro da consciência. Um campo, um fluxo, uma corrente, uma função. E é exatamente por isso que quando você recebe uma intuição profunda, um impulso moral elevado, uma percepção súbita, um pensamento limpo que te chama para cima, você está experimentando aquilo que os antigos chamavam de anjo, ou o ajustador do seu pensamento, porque ambos, no fundo, são o mesmo fenômeno. O divino completando um circuito dentro da sua mente. Nas escolas de mistério, muito antes das religiões populares, o anjo era entendido como a força que organiza, a inteligência que traduz, o caminho por onde a luz se torna compreensível. Era o fio condutor entre o absoluto e o relativo, entre Deus e o humano, entre o infinito e o finito. O anjo era literalmente um circuito pelo qual a consciência divina se comunica com você. Nem mais, nem menos. Simples assim. O ajustador do pensamento é o anjo verdadeiro. E agora vem o ponto que derruba tudo. Se ignorarmos o folclore religioso, se retirarmos os desenhos, as asas, os nomes e as hierarquias, se ficarmos apenas com a essência pura, então descobrimos que o anjo e o ajustador do pensamento são a mesma realidade. Sim, porque ambos são princípios de orientação, inteligências que ajustam, fluxos de transmissão, pontes entre você e algo maior, estruturas que elevam a consciência, circuitos que corrigem e alinham, processos de ligação entre o eu humano e o eu divino. Como alguém poderia separar isso? Ângelus é igual a um circuito de comunicação divina, e o ajustador do pensamento é o circuito mais alto, mais íntimo, mais direto, o mais puro fragmento do absoluto dentro de você. Não vem de fora, não desce dos céus, não aparece com asas. Ele está dentro, silencioso, vivo, ativo, guiando cada decisão, elevando cada pensamento, construindo a sua alma passo a passo. Esse é o verdadeiro anjo. O anjo que ninguém te ensinou. A revelação que desarma a humanidade. Então eu te pergunto, você ainda vai procurar um anjo fora? Ainda vai esperar por uma aparição? Ainda vai buscar sinais no céu? Ou vai finalmente além do entendimento, vai compreender que o verdadeiro anjo sempre esteve aí, na sua consciência, no seu discernimento, na sua intuição, na sua voz interior que te chama para cima. O anjo não é um ser. O anjo é um fluxo. O anjo é um circuito. O anjo é um movimento da verdade dentro de você. E se você tiver coragem de ouvir, ele vai te transformar. No próximo vídeo, este canal, Enigmas do Tempo, vai te ensinar a conversar e ouvir o seu anjo da guarda, o seu ajustador do pensamento. Já curta, comente, sugestione, compartilhe e se inscreva rapidamente para receber o próximo Enigmas do Tempo.